Olá, muito bom dia a todas e a todos. Eu sou a Isa. Eu sou a Margarida. E eu sou a Mariana. Nós fazemos parte da equipa que está a preparar a nova criação do Teatrão, que se chama Ilse, a Menina Andarilha, e que parte da obra da escritora Ilse Loza. Hoje trazemos um novo conto que se chama Beatriz e o Plátano. Foi escrito em 1976 e estava no meu livro de leitura quando andava na escola primária. Esperamos que gostem e que no final nos possam dar as vossas opiniões sobre o mesmo. Beatriz e o Plátano. Não posso dizer exatamente quando é que isto se deu, mas não deve ter sido há muito tempo. Passou-se numa pequena cidade, onde as pessoas se conhecem todas umas às outras e tudo o que ali acontece se fica a saber. Nesta cidade havia uma rua chamada Rua do Plátano. Porque diante do edifício dos Correios se erguia um plátano enorme, de tronco tão grosso que não chegavam 3 pessoas para o abraçar. E de copa tão farta que se podiam abrigar da chuva ou do sol mais de 100 pessoas. Ora, como o edifício dos Correios estava bastante decaído e, além disso, era pequeno demais para os serviços que lá estavam instalados, as autoridades competentes resolveram demoli-lo para construir no mesmo sítio um outro mais moderno e mais espaçoso. Vieram os operários com pés de cabra e alavancas e começaram a arrancar os caixilhos, As portas, Os canos. e tudo o que podia dar alguma utilidade. Depois deitaram abaixo as pedras uma por uma, até que em vez do velho edifício dos Correios só restavam montes de pedras e de entulho. No outro lado da rua vivia uma menina, a Beatriz, que gostava muito do plátano. Via-o do seu quarto de dormir e todas as manhãs ia à janela para deter os olhos naquela copa larga que na primavera e no verão dava hospedagem a um bando de pássaros. No outono, quando os pássaros começavam a emigrar para terras quentes, se tingia de castanho e amarelo, e no inverno estendia os ramos nus para o céu como quem implora: vem, ó sol, e veste-me de novo. Para Beatriz, aquela árvore fazia parte da sua vida, tal como um bom amigo. Sempre que voltava de férias, corria antes de mais nada para a janela do seu quarto. Punha os olhos no plátano, como se os quisesse encher de folhas e de ramos, e só então é que se achava verdadeiramente de regresso a casa. Uma vez o pai chegou mesmo a dizer: Parece que a Beatriz deitou raízes naquela árvore. pensando bem, era um dito cheio de significação, pois é verdade que nos enraizamos em tudo o que gostamos, nas criaturas e nas coisas, e é isso que dá sentido à nossa vida. Certo dia, constou que as autoridades tinham resolvido deitar o plátano abaixo. Achavam elas que o novo edifício dos Correios ficaria mais bonito se não houvesse nada a ensombrá-lo. Iria ter a fachada pintada a 2 cores, caixinhos de alumínio e ainda um painel de azulejos por cima da entrada. Ora, o que era uma velha árvore comparada com tal modernidade e esplendor? Assim pensavam as autoridades que se preparavam para ficar célebres na história da cidade. E uma das diligências mais importantes era, na ideia deles, acabar com as velharias inúteis. Era assim que classificavam as árvores com centenas de anos de idade. Talvez fossem boas pessoas aquelas autoridades, nunca se sabe. Mas quando passaram de cidadãos vulgares para postos de comando, murcharam-se-lhe as raízes que tinham criado com as coisas simples e bonitas da cidade. De resto, deve dizer-se que há mesmo gente que nunca teve amor a uma árvore. Beatriz, quando soube da notícia, ficou alarmada. Como era possível que alguém se atrevesse a deitar abaixo o plátano, o seu velho amigo, o mais lindo plátano em toda a cidade e sempre tão apreciado que até servira para dar nome à rua onde crescera? E não faria tão boa figura em frente do novo edifício como a que tinha feito em frente do desaparecido? Não continuaria também a dar hospedagem aos pássaros e abrigo às pessoas nos dias de chuva ou de muito sol? Que mais poderia um edifício novo desejar do que ter como enfeite uma árvore daquelas, conhecedora de tudo o que durante alguns séculos acontecera na Rua do Plátano? E talvez até soubesse falar, é bem possível. E então, talvez pudesse contar ao edifício novo tudo aquilo a que assistira nos tempos passados. Foi em tudo isto que Beatriz pensou.
Falou aos pais e aos professores, mas ninguém lhe indicava uma solução para o caso. Todos diziam: Quem manda na cidade são as autoridades. Finalmente, Beatriz resolveu escrever uma carta a essas autoridades, que, no seu entender, estavam prestes a cometer uma falta irreparável, pois mesmo se um dia se viessem a arrepender de ter feito perder à cidade o plátano mais lindo que lá havia e se resolvessem a plantar outro, quantos e quantos anos não levaria ele a fazer-se uma árvore que se visse? Foi o que explicou na carta e, no fim, rematou: As senhoras autoridades, de certo, vão achar que eu tenho razão e por isso deixarão de deitar abaixo o plátano da Rua do Plátano. Hão de ver que ele vai fazer o mesmo vistão em frente do novo edifício dos Correios que fazia em frente do velho. Muitos cumprimentos da Beatriz. Mas na repartição ninguém deu importância àquela carta. Recebiam-se ali muitas cartas, com pedidos, e muitas nem sequer chegavam ao seu destino. E havia mesmo cidadãos com vontade que se deitassem abaixo todas as árvores da cidade. Por isso, a carta de Beatriz foi parar, como muitas outras cartas, ao cesto de papéis de um dos funcionários. Foi num dia de maio, quando o plátano estava mais bonito do que em qualquer outra altura, por causa das suas folhas de um verde muito claro, muito fresco, que chegaram 2 homens com machados para o cortar. Beatriz, ao vê-los da sua janela, correu para lá e disse numa voz firme: Ninguém tem o direito de cortar esta árvore. Os homens desataram numa gargalhada e disseram: Ora vejam, então quem manda aqui é a menina? Tenha calma e ponha-se aqui para fora. Ouviu? Mas o que Beatriz precisamente tinha era calma. Por isso perguntou calmamente: Os senhores não querem ouvir o que eu lhes digo? Já ouvimos, menina. Ouvimos até muito bem. E agora vamos começar a trabalhar. Beatriz encostou-se ao plátano como quem se encosta a uma pessoa amiga e disse: Pois bem, se cortarem o plátano, têm de me cortar também a mim. Os 2 homens olharam um para o outro pasmados. Tal coisa nunca lhes tinha acontecido. Depois aproximaram-se Beatriz, dispostos a empurrá-la dali para fora. Mas no mesmo momento ouviram clamar várias vozes. Não toquem na menina! Os homens viraram-se e, para surpresa sua, viram que, entretanto, se tinha juntado um magote de gente. Com a breca! Exclamaram os homens e foram a correr para a repartição de onde tinham sido mandados. Pouco depois apareceram 4 senhores bem postos, com ares de importância. Muitos sorridentes, dirigiram-se a Beatriz e um deles disse: Minha boa menina, esta árvore tem de se cortar, porque não ficaria bem em frente de um edifício moderno. A menina é nova demais para compreender. Eu não sou nova demais para compreender que não pode haver edifício tão bonito como este plátano? Ou será que os senhores já são velhos demais para se darem conta disso? Os senhores importantes ficaram por momentos de boca aberta. Depois exclamaram todos ao mesmo tempo: Ponha-se a andar, sua atrevida! Cada vez mais gente se ia juntando no terreno e ouviam-se vozes a gritar: Bravo, Beatriz, bravo! Eram os moradores da Rua do Plátano. E como estavam a ver Beatriz decidida a salvar o belo plátano, ganharam também coragem para manifestar o seu amor pela velha árvore. E já não estavam dispostos a arredar pé enquanto o assunto não ficasse resolvido. Os 4 senhores importantes falaram entre eles em voz baixa e decidiram adiar o assunto para o dia seguinte. Deram ordens aos homens dos machados para se irem embora e às pessoas em redor disseram: Por hoje não há mais nada. Podem ir para casa descansados. As pessoas dispersaram-se, mas Beatriz deixou-se ficar. Sei lá se não me estão a enganar. Disse: Podem voltar de noite e cortar a árvore? Os pais, ao compreenderem que Beatriz não iria tão facilmente desistir, levaram-lhe algumas coisas para comer e uns cobertores para se agasalhar. Assim ela ficou toda a noite junto do plátano, o amigo, cujas folhas sussurravam como se quisessem dizer obrigado. E os pássaros chilrearam alegremente até à hora de escurecer. Na manhã seguinte, os homens tornaram com os machados. Ao verem Beatriz a dormir debaixo da árvore, ficaram ainda mais espantados do que no dia anterior. Correram para a repartição e relataram às autoridades o invulgar procedimento daquela menina. De novo, os senhores bem postos, de ares importantes, correram para lá, onde, tal como no dia anterior, já se juntaram um magote de gente.
Beatriz acordara entretanto e estava a esfregar os olhos. Um espetáculo nunca visto, não há dúvida. Os senhores coçaram a cabeça e um deles exclamou. Espantoso! Mal tinha fechado a boca e toda a gente em redor repetiu. Espantoso! 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 As autoridades tornaram a coçar a cabeça. Falaram entre si em voz baixa e deram ordens aos homens com os machados para esperarem um pouco. Voltaram à repartição, onde se sentaram em volta de uma mesa para deliberarem. Deliberaram até à hora de almoço. Foram almoçar. Voltaram a sentar-se em volta da mesa. E, por fim, tomaram uma decisão de importância. Se aquela menina teimosa ainda lá estivesse no mesmo sítio, a árvore ficaria em pé. Se ela tivesse desistido, a árvore deitar-se-ia abaixo. Pois Beatriz ainda lá estava, no mesmo sítio e com o mesmo ar decidido de defender o velho amigo, o plátano. As autoridades, uma vez que assim tinham resolvido, disseram: O plátano fica em pé. A alegria de Beatriz e das pessoas em volta foi grande, e com certeza a do plátano também. Foi assim que se salvou um monumento. Sim, porque uma árvore velha, mas cheia de seiva e de vida, é um monumento, tal como uma estátua. E tomaram-nos nós a ver tantas estátuas bonitas como árvores bonitas. Seria um regalo para qualquer cidade do mundo. Bem-haja, Beatriz! Bem-haja, Beatriz! Diziam os moradores da Rua do Plátano, muitos anos depois daquele acontecimento extraordinário. Esperamos que tenham gostado. Voltamos para a semana à mesma hora, desta vez com... A estranha história de uma tília. Obrigada a todos.